Fala pessoal, eu sou o professor de Química Eustáquio do Enem Sem Segredo. Estamos aqui para dar mais uma super dica para vocês. A dica de hoje é sobre propriedades coligativas. E o que vem a ser propriedades coligativas? Propriedades coligativas estuda o efeito provocado em um solvente pela adição de um soluto não volátil. E esse efeito será tanto maior quanto maior for a concentração de partículas de soluto por unidade de volume da solução. Ou seja, que propriedades são essas? Nós vamos ver tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. E o que é que estuda a tonoscopia? Estuda o abaixamento da pressão de vapor do solvente quando a gente adiciona um soluto não volátil, quando a gente adiciona o açúcar, quando a gente adiciona o sal na água, ou seja, a pressão de vapor da água vai diminuir. O que é ebulioscopia? Estuda o aumento da temperatura de ebulição da água quando você adiciona o sal, quando você adiciona o soluto não volátil. Crioscopia, estuda o abaixamento da temperatura de congelamento. Se ao nível do mar a água ela congela a 0 graus, a água e sal vai congelar em uma temperatura abaixo de 0 graus. Fica mais difícil congelar. E ficará muito mais difícil quanto mais concentrado de partículas do soluto ela estiver. Osmoscopia, estuda o efeito osmótico, ou seja, a osmose, a pressão osmótica. E qual que é a super dica que eu deixo para vocês? Vai existir duas situações. Uma situação onde eu tenho uma solução mais concentrada e uma solução menos concentrada de partículas. Toda vez que você for resolver, toda vez que você for raciocinar em termos de propriedades coligativas, você vai pensar na palavra você, onde esse V aqui, você vai lembrar de pressão de vapor. Esse O, você vai lembrar de pressão osmótica, que é o π. Esse C, você vai lembrar de temperatura de congelamento. E esse E, você vai lembrar de temperatura de ebulição. Então vamos lá. Quando a gente tem uma solução muito concentrada, que significa que para ela produzir vapor é difícil. Então a pressão de vapor é baixa, setinha para baixo. Se a primeira setinha está para baixo, lembra que a segunda vai estar para cima, a terceira para baixo e a quarta para cima. Ou seja, se você tiver uma solução muito concentrada, ela tem baixa pressão de vapor, ela tem alta pressão osmótica, ela tem baixa temperatura de congelamento e ela tem alta temperatura de ebulição. E se for uma solução menos concentrada, ela tem poucas partículas de soluto por unidade de volume da solução. Ela é fácil de produzir vapor, então ela tem alta pressão de vapor. Setinha para cima a primeira, a segunda é para baixo, a terceira é para cima e a quarta é para baixo. Ou seja, se uma solução é pouco concentrada, ela tem alta pressão de vapor, ela tem baixa pressão osmótica, ela tem alta temperatura de congelamento e ela tem baixa temperatura de ebulição. Essa é a dica. Olha uma aplicação. Eu tenho aqui duas soluções. Uma solução 2 mol por litro, ou seja, 2 molar de NaCl. E uma solução 3 molar de NaCl. Lembrando que o NaCl, gente, na água, ele dissocia Na mais Cl menos. A proporção é de 1 para 1 para 1. Se eu estou falando que a concentração é 2 molar, 2, aqui vai formar 2 e 2, ou seja, esse cara deixa de existir e a concentração de partículas de soluto na solução vai ficar 2 com 2, 4 molar. Na de baixo, a solução que é 3 molar de NaCl, ela vai dissociar em Na mais Cl menos, proporção de 1 para 1 para 1. Se ela, gente, é 3 molar, aqui vai ser 3 molar e aqui vai ser o quê? 3 molar. Esse cara deixa de existir e eu vou botar um total de 6 molar. Então perceba que a solução 2, ela é mais concentrada de partículas do que a 1. Essa é 6 e essa é 4. Então essa é menos concentrada e essa é mais concentrada. Então vamos comparar? Olha só,
Qual que tem menor pressão de vapor? Menor pressão de vapor. A mais concentrada. Então, menor pressão de vapor é a 2. A pressão de vapor da 2 é menor do que a pressão de vapor da 1. Vamos olhar a pressão osmótica. Quem tem menor pressão osmótica? A menos concentrada. Então, menor pressão osmótica é a menos concentrada, é a 1. A pressão osmótica da 1 é menor do que da 2. E agora, a temperatura de congelamento. A temperatura de congelamento é menor. Em qual? Na mais concentrada. Então, é menor em qual? É menor na 2. A temperatura de congelamento da 2 é menor que a temperatura de congelamento da 1. E a temperatura de ebulição? A temperatura de ebulição é menor, setinha para baixo, ela é menor na menos concentrada. Então, ela é menor na menos, ela é menor na 1. A temperatura de ebulição da 1 é menor que a temperatura de ebulição da 2. Beleza, gente? Essa é a super dica. Fica de olho no nosso canal no YouTube. Abraço!